Grêmio tenta a contratação do atacante chileno Alexis Sánchez em fim de contrato com a Inter de Milão. Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque pode ser emprestado e gigante da Premier League é um dos interessados. Daverson, que está afastado do Cuiabá, pode ser novo reforço do Cruzeiro. Ainda sem técnico, Vasco faz proposta e tem resposta definitiva de Fábio Carille. Todas essas notícias aqui no canal do Bruno Ferreira, depois da vinheta. Giro de notícias de sexta-feira, vamos falar de notícias importantes aqui para o futebol brasileiro e para o futebol internacional. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui com a gente. Me ajuda a chegar aí na minha meta de 900 inscritos para esse fim de semana. Conto aí com a sua ajuda. E já vamos começar aqui sem enrolação, falar do Vitor Roque, que pode ser emprestado lá no Barcelona. Ele começou até bem no Barcelona, mas já está sem espaço. É um elenco com bastante concorrência. Tem o Lewandowski, tem o João Félix, tem o Yamal. Não necessariamente todos na mesma posição que o Vitor Roque, mas a verdade é que nesse começo dele no Barcelona, ele não vem tendo muitas oportunidades, não vem tendo muito espaço. E isso é muito natural quando a gente fala dessa transição de carreira de um cara tão jovem como o Vitor Roque, que vai para o futebol europeu. Isso aconteceu, por exemplo, com o Vinícius Júnior. A gente pode lembrar que no passado ele chegou a jogar, inclusive, no Real Madrid 2, né, no Castilha. E hoje é o Vinícius Júnior como a gente conhece, ganhando Champions League, sendo o principal jogador do Barcelona na maioria das vezes. Essa notícia do jornal Mundo Deportivo, eles apuraram que quem pode estar interessado no Vitor Roque é o Manchester United, além de outros clubes aí europeus de médio porte. E esse pode ser um bom destino para o Vitor Roque. O Manchester é um clube onde ele poderia ter um pouco mais de espaço. E a Premier League é um campeonato muito forte, é mais forte inclusive que o campeonato europeu, como todo mundo sabe. E se ele tiver oportunidade, tiver espaço lá, é uma grande vitrine para ele se desenvolver como jogador, se valorizar. Ele tem muito futebol, ele mostrou isso aqui no Atlético Paranaense e não à toa ele foi contratado aí pelo Barcelona. Outra notícia importante é que o Daverson, que está afastado do Cuiabá por questões disciplinares, pode ser negociado com o Cruzeiro. O Alexandre Matos entrou em contato com o Cuiabá para entender a situação do Daverson e parece que ouviu ali que uma saída do Daverson não seria dificultada nesse momento. A diretoria já falou que ele não deve mais vestir a camisa do Cuiabá por essas questões disciplinares, não é a primeira vez que ele é punido, e ele poderia virar opção no elenco do Cruzeiro. Só que hoje de manhã o jornalista Jorge Nicola deu uma notícia de que, segundo o Alexandre Matos, a possibilidade do Daverson integrar o elenco do Cruzeiro está descartada. O Cruzeiro deve buscar outras opções de atacante, apesar de fato ter entrado sim em contato com o Cuiabá. Na minha opinião, o Daverson é um atacante muito bom. Ele tem boas características, ele finaliza bem, ele é um atacante rápido. O problema dele sempre foi comportamental, ele tem essa questão em campo ali de mais parecer às vezes meme do que jogador. Ele já proporcionou alguns momentos inacreditáveis aí no futebol brasileiro, como aquele lance em que ele simulou uma falta do próprio juiz, quando o juiz tocou nele ali. Mas ele é um jogador que com certeza, se tivesse um perfil um pouco mais profissional, teria muito mais oportunidades na carreira e teria com certeza conquistado muito mais coisas do que ele conquistou. Ele ainda tem 32 anos, tem uma carreira longa pela frente, ainda é especulado em outros clubes, mas com certeza ele faz muito menos do que poderia fazer como jogador. Notícia agora do Vasco, que continua sem técnico depois da demissão aí do Ramon Dias. Depois daquela derrota por 4-0 para o Criciúma, o Vasco ainda não achou um novo técnico, estava tentando o Carille, e o Carille deu uma resposta definitiva aí para a torcida do Vasco e para a diretoria do Vasco. O Carille está muito bem no Santos e descartou qualquer possibilidade dele trocar nesse momento o Santos pelo Vasco, que é um clube bastante conturbado. O Vasco hoje é um clube cheio de problemas administrativos com essa gestão da 777. Como a gente sabe, nem toda a SAF vem para solucionar os problemas, apesar das boas contratações que a SAF fez no ano passado, como a chegada do Payet, a chegada do Verratti, que ajudaram a livrar o clube do rebaixamento. A gestão como um todo ela não é boa, não agrada a torcida do Vasco e não atrai os olhares de outros técnicos, bons técnicos que poderiam estar ocupando o Vasco nesse momento. Mas o Vasco tem outros nomes aí na lista. O que fica difícil é que nesse momento no futebol brasileiro a gente não tem grandes nomes disponíveis e a reputação do Vasco, que o Vasco tem construído nos últimos anos, afasta a possibilidade de trazer um grande nome que tenha disposição para assumir um time grande como é o Vasco, mas que está numa situação tão complicada como o Vasco se encontra agora. Agora a gente vai falar do Grêmio, que está interessado na contratação do Alexis Sánchez. Ele, que pertence à Inter de Milão, está no fim de contrato. A Inter já falou que não vai renovar, vai liberar o Alexis Sánchez e ele pode reforçar o elenco do Grêmio na janela do meio do ano. Ele seria um substituto à altura para o Suárez,
que mesmo no ano passado, já com um pouco mais de idade, o Alexis Sanches também não é um jogador tão novo, né? O Soares já com uma certa idade, com limitações físicas, ele jogou muito aqui no futebol brasileiro, ele foi o grande responsável pela boa campanha que o Grêmio fez no ano passado, e o Alexis Sanches seria o principal nome do ataque do Grêmio, caso ele venha. O Grêmio já especulou também o Di Maria no passado. O Di Maria, que é o que tudo indica, está acertando com o Inter Miami. O Messi, que é amigo pessoal do Di Maria, está fazendo ali a interlocução entre o clube e o jogador. E o Di Maria deve ir para a MLS. Com isso, o Alexis Sanches passa a ser o grande nome, o grande alvo aí do Grêmio. E se tudo der certo, ele vai ser o principal nome do clube gaúcho para esse ano. E muito provavelmente um dos principais do futebol brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo, deixa a sua opinião, me fala o que você acha dessas contratações. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.